Como isso ocorre? Então, empresas coletam dados pessoais por meio do histórico de navegação, localização, dados demográficos e comportamento online. Essas informações são usadas para criar perfis e direcionar anúncios personalizados aos usuários. Consequências para o usuário. O uso excessivo de dados pessoais pode gerar sensação de invasão de privacidade, expondo os usuários sem consentimento claro. Isso compromete a confiança nas plataformas e causa desconforto com a personalização excessiva dos anúncios. Por exemplo, imagina que você está falando com alguém e você quer pedir uma pizza e logo depois, quando você vai abrir seu celular, chega uma notificação do iFood mostrando todos os descontos de pizzas que ele tem. Meio estranho, não é? Falta de consentimento claro e específico. Muitos usuários aceitam termos de uso sem compreendê-los totalmente, permitindo o uso de seus dados sem consentimento real. As políticas de privacidade costumam ser complexas, dificultando uma decisão informada. Sem consentimento claro, as empresas podem coletar informações de forma abusiva, que às vezes você nem sabe o que está acontecendo. Por exemplo, você baixa um aplicativo e aceita os termos sem ler muito. Bom, você pode estar entregando seus dados de graça. A falta de transparência sobre como e por que os seus dados são usados acaba prejudicando a autonomia dos usuários. Bom, para mitigar esse problema, é essencial que as empresas tornem os termos de uso mais acessíveis e objetivos, regulamentações mais claras, de forma que seja explícito ao usuário. A coleta desnecessária de dados acontece quando informações são obtidas além do necessário, violando leis como a LGPD e o GDPR. Para evitar isso, as empresas devem coletar apenas o essencial, obter consentimento claro e garantir segurança e transparência no uso dos dados. Isso protege a privacidade e garante conformidade legal. O uso de dados pessoais em anúncio pode ser uma questão delicada, pois envolve o equilíbrio entre a personalização e a privacidade. As empresas, elas coletam informação e colocam em anúncios, mas tem um risco por causa dos dados sensíveis, como saúde, religião, orientação sexual e etc. Como exemplo, temos o caso do pastor Miguel, que foi a questão da religião, que é um dado sensível. Por quê? Porque ele estava expondo a religião dele, uma religião católica, que é uma religião muito famosa e que gerou muita polêmica, pois espalharam que ele estava falando fake news, o que até mesmo o Conselho Tutelar acabou entrando no meio e acabou tirando ele de poder postar essas coisas na internet. Ele teve que parar de estudar online e hoje em dia ele segue, só que sem poder pregar, apenas cantando em algumas igrejas, mas sem cobrar, e agora ele estuda presencial. Compartilhamento e venda ilegal de dados. Empresas podem compartilhar e vender dados pessoais sem uma autorização clara, expondo muitas vezes o usuário a riscos. Bom, essas práticas ocorrem de forma oculta, sem que o usuário saiba que suas informações estão sendo comercializadas. Dados como histórico de navegação, preferências e localização podem ser vendidos sem seu consentimento. Isso pode levar à utilização abusiva das informações. Evite o uso excessivo de dados em anúncios coletando só o necessário, com consentimento claro, dados anonimizados e segmentação contextual, garantindo controle ao usuário e conformidade com a lei. Como sabemos, dados pessoais são informações pessoais que relevam aspectos íntimos ou delicados da vida de um indivíduo. Outra polêmica que também gerou, que foi muito recente, é das atualizações que o CapCut acabou tendo. Um aplicativo que muitas pessoas... ficou bem famoso, que muitas pessoas usam para editar vídeos, fotos, fazerem aquelas trends para ficar famosinho no TikTok, essas coisas. E o que mais pegou nessa atualização desse aplicativo, que gerou essa polêmica tão grande, foi que o aplicativo simplesmente, quando você aceitava os termos e condições de privacidade, ele simplesmente podia ter direito total à sua galeria, aos vídeos que você editava. Então vamos supor, você editava um vídeo, mas não queria mais ele. Não, você ia lá e apagava. Ficava salvo no aplicativo e a qualquer momento ele poderia usar esse vídeo para fazer um anúncio em outros aplicativos, poderia pagar, sei lá, para o Instagram, para ele poder estar colocando o seu vídeo, para poder ser um anúncio e essas coisas, o que acabou gerando uma polêmica muito grande. A segurança de dados pessoais e anúncios pode ser muito útil, mas que infelizmente apresentam riscos à privacidade. A segurança da informação é essencial para prevenir vazamento e acessos indevidos. Por exemplo, temos as leis como LGPD e GDPR,
que existem proteção adequada. A LGPD, ou a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei brasileira que regula a coleta, o uso, o armazenamento e compartilhamento de dados pessoais. No contexto da publicidade e da coleta de dados pessoais, a LGPD é fundamental para garantir a privacidade e a proteção dos dados dos consumidores. Ela tem como principais aspectos o consentimento, que é onde as empresas têm que obter consentimento explícito dos consumidores. Transparência, as empresas devem ser transparentes sobre como vão usar esses dados. E a segurança, que as empresas também devem garantir a segurança desses dados, protegendo-os contra acessos não autorizados, perdas ou danos. Outra lei também que é muito conhecida no Brasil é o Marco Civil da Internet, que ela estabelece princípios e diretrizes para a internet do Brasil, garante a privacidade e a proteção de dados pessoais e regulamenta a coleta e uso de dados pessoais. Outra lei também, só que não ocorre no Brasil, é a RGPD, ou Regulamento Geral de Proteção de Dados, que acontece na União Europeia, que ela regulamenta a proteção de dados pessoais na União Europeia e aplica-se às empresas que operam na UE ou que coletam dados dos cidadãos da União. Também pode ocorrer os impactos psicológicos da coleta e uso de dados pessoais na publicidade. Um desses impactos é o estresse e a ansiedade. Por conta da exposição constante de anúncios personalizados, isso pode gerar um sentimento de sobrecarga sensorial. Outro impacto é a perda de privacidade. Por conta dessa coleta e esse uso de dados pessoais, eles podem criar um sentimento de vulnerabilidade e perda de privacidade. E isso cria uma sensação de que os dados pessoais estão sendo monitorados e utilizados para fins comerciais, que pode gerar desconforto e ansiedade, também conhecido como efeito Big Brother. Outro impacto é a manipulação e a influência. Por conta da publicidade, ela pode ser projetada para manipular as emoções e influenciar as decisões de compra. Além também de influenciar muito nos impactos na autoestima, já que a publicidade ela pode criar expectativas irreais e promover um ideal de beleza e sucesso inatingível. A exposição constante a imagens e mensagens publicitárias pode afetar negativamente a autoestima e a confiança.